Eu nunca imaginei que o dia em que eu decidisse tentar ter uma família, eu estaria diante de uma escolha tão difícil, uma escolha que colocaria tudo o que eu construí em risco, tudo o que eu acreditava. Eu não sabia o que fazer. Como pai, como homem, como alguém que amava, como alguém que queria que tudo desse certo. Mas eu sabia que algo estava prestes a acontecer, e eu não tinha como prever onde aquilo nos levaria. Mas uma coisa eu tinha certeza: a tempestade estava vindo. E eu não sabia se eu conseguiria salvar todos nós. Eu me lembro do momento exato em que tudo mudou. Eu estava tentando ser um bom pai. Sabia que meu filho de 9 anos, Derek, não tinha culpa de nossas decisões, mas também sabia que a vida dele estava prestes a se entrelaçar com a de uma nova família, e isso trazia desafios que eu não conseguia antecipar. A relação com minha namorada estava começando a ser mais estável, mas havia algo em sua filha, a Francine, que me fazia questionar se eu estava tomando as decisões certas. Eu me mudei para a casa dela com a promessa de que seríamos uma família feliz. Era uma chance de recomeçar, de criar novos laços, de dar ao Derek uma vida que ele nunca teve antes. Ele havia crescido sem a presença de um pai, e agora ele teria um padrasto. Francine, com seus 13 anos, era uma menina cheia de personalidade, mas havia algo em sua atitude que parecia distante, indiferente, até agressiva, quando se tratava de mim e de Derek. O que mais me chocou foi o momento em que percebi o quanto ela se sentia ameaçada por nossa união. Eu nunca imaginei que uma simples atitude de carinho pudesse desencadear tamanha revolta. Eu lembro como se fosse ontem. Derek, meu filho, aquele menininho tão doce e cheio de sonhos, foi até ela, com um sorriso no rosto, oferecendo flores e chocolate, tentando ser gentil, tentando se conectar, tentando fazer o que qualquer criança faria. Mas o que ele recebeu foi um grito: "Eu tô de TPM." Foi o que ela gritou com tanta raiva que quase me cegou. Derek, assustado, correu para o meu lado, seus olhos cheios de medo. O que eu vi ali foi algo que me fez questionar minha decisão de ter trazido a minha família para aquele lugar. A frieza dela, a hostilidade nas palavras, a forma como ela parecia estar descontando suas frustrações em um garoto que só queria ser aceito, me deixou sem palavras. Fiquei ali, paralisado, tentando entender o que havia acontecido. O que eu sabia naquele momento era que as coisas não eram tão simples como eu pensava. Eu não sabia como lidar com aquilo. Francine era filha dela, e tudo o que minha namorada me dizia era: "Ela está passando por isso. Isso é coisa de mulher, tente entender." Mas eu não conseguia entender. Como eu podia aceitar que o comportamento dela fosse justificado? Como eu poderia aceitar que a dor dela fosse uma desculpa para ferir meu filho? Aquela noite foi a primeira de muitas em que eu me vi em um dilema. Tentava, de todas as maneiras, ser compreensivo, mas a raiva me consumia. A raiva de ver uma criança sendo tratada como se fosse nada, de ver uma adolescente descarregar suas frustrações no meu filho. Será que é assim mesmo que as coisas devem ser? Pensei enquanto tentava acalmar Derek. O que me aconteceu no dia seguinte foi algo que me fez perceber que a situação estava além do que eu imaginava. Aquele dia do spa, aquele gesto simples que eu e Derek tentamos fazer para agradar Francine, era uma tentativa de aproximar ela de nós. Mas não foi suficiente. Quando ela voltou do trabalho e viu a tentativa de carinho, a resposta foi fria: "Você não quer que eu me sinta melhor? Eu estou de TPM." Eu já estava começando a me questionar. O que mais eu teria que fazer para ser aceito? O que mais eu teria que fazer para manter essa fachada de família feliz? A frustração aumentava. E cada dia que passava, as tensões aumentavam. Eu estava começando a me sentir cada vez mais isolado. Não só da Francine, mas também de minha namorada, que parecia não entender a gravidade da situação. A qualquer momento, eu poderia estar criando um monstro, sem querer. Afinal, era ela quem havia me dito: "Tente entender o que ela está passando." Mas quem entenderia o que meu filho estava passando? Quem estava ali para ouvir a dor dele? Quando eu decidi confrontar minha namorada sobre o que estava acontecendo, sobre os limites, sobre o comportamento de Francine, as palavras dela ecoaram na minha cabeça: "Isso é coisa de mulher. Tente ter empatia." Mas eu sentia que minha empatia estava sendo usada contra mim. Estava começando a me questionar, a duvidar da minha própria sanidade, a duvidar das minhas próprias decisões. Tudo o que eu sabia naquele momento é que precisava proteger meu filho. Ele não merecia estar passando por isso. Ele não merecia estar com medo dentro da própria casa. Mas o que mais eu poderia fazer?
Eu sabia que não seria fácil, mas eu também sabia que nada seria mais importante que a segurança e o bem-estar do meu filho. E foi aí que eu comecei a perceber que minha vida, e a vida de Derek, estava prestes a virar de cabeça para baixo. Quando a agressão aconteceu, quando o prato foi atirado na cabeça de Derek, a verdade finalmente apareceu. Não importava o que eu fizesse, eu precisava tomar uma decisão. Uma decisão difícil, mas necessária. Quando a agressão aconteceu, quando o prato foi atirado na cabeça de Derek, a verdade finalmente apareceu. Não importava o que eu fizesse, eu precisava tomar uma decisão. Uma decisão difícil, mas necessária. E se você está se perguntando como isso tudo vai terminar, bem, você precisa acompanhar cada passo dessa jornada. Se você se importa com histórias reais, com dilemas que nos fazem refletir sobre a vida, não deixe de se inscrever no canal. Aqui, você vai encontrar relatos de superação, coragem e decisões difíceis. Cada história tem algo que podemos aprender, e essa com certeza vai mexer com você. Então, não perca o próximo capítulo. Clique em inscrever-se para não perder nada. Os dias seguintes não foram mais fáceis. Eu ainda estava tentando entender como havia chegado a esse ponto. Tentava ser paciente, tentava ser compreensivo. Mas a verdade é que, cada vez mais, a situação parecia estar escapando do meu controle. Francine continuava a empurrar limites, desafiando minha autoridade, desrespeitando as tentativas de aproximação. E ao mesmo tempo eu me via cada vez mais distante da minha namorada, que apesar de tentar justificar as atitudes da filha, parecia não entender a gravidade da situação. A tensão entre todos nós parecia estar crescendo a cada dia, tornando o ambiente insuportável. Eu me sentia preso em uma corda bamba, onde qualquer movimento em falso poderia fazer tudo desmoronar. Eu não sabia como lidar com a situação. Eu pensava que ao me mudar para a casa da minha namorada, estaríamos criando um novo começo, uma nova chance para todos nós, mas agora, tudo parecia estar ruindo. Derek, por sua vez, continuava tentando se ajustar. Ele queria tanto ser aceito por ela, por Francine. Lembro do quanto ele ficava animado quando falava sobre brincar de Lego com ela, tentando se conectar, tentando conquistar um lugar ali. Mas os dias passaram e ele foi sendo constantemente rejeitado, sem entender o porquê. Ele se tornava mais silencioso a cada dia, mais introspectivo. Eu começava a perceber que ele estava se isolando, afastando-se de mim de forma sutil, mas notável. Algo não estava certo, e o que mais me doía era que ele não queria falar sobre o que estava sentindo. O que ele não dizia, eu sentia. Uma tarde, Derek me procurou enquanto eu estava sentado na cozinha, tentando resolver alguns problemas de trabalho. Ele entrou devagar, com os olhos um pouco inchados. Percebi que ele havia chorado, mas não disse uma palavra. Ele se sentou ao meu lado, seu olhar fixo na mesa. Eu o encarei, tentando adivinhar o que ele estava pensando, mas sabia que ele não diria nada facilmente. Derek, o que aconteceu, filho? Está tudo bem, ele não respondeu de imediato. Levou um tempo até que ele finalmente olhasse para mim, com a voz baixa e quase inaudível. Papai, eu não sei o que fazer. A Francine, ela não gosta de mim. Eu tento ser legal, mas ela sempre me trata mal. Foi como um soco no estômago. Como um pai, não há nada que doe mais do que ver seu filho sofrendo, ainda mais quando esse sofrimento é causado por uma situação que você não consegue controlar. Eu o abracei com força. Filho, você não fez nada de errado. A Francine está passando por muitas coisas, mas isso não justifica tratar você assim. Ele se afastou um pouco, com os olhos marejados, e disse, ainda com a voz baixa, eu só queria que ela gostasse de mim. Eu sabia que as palavras não eram suficientes, mas tentei oferecer o que eu podia. Eu sei, Derek, eu sei, e eu vou fazer tudo o que for necessário para proteger você. Não se preocupe. No fundo eu sabia que estava perdendo a batalha. Eu estava tentando tanto ser a figura de autoridade, o homem forte que ele precisava, mas parecia que a cada dia, mais e mais, a situação fugia do meu controle. O comportamento de Francine estava se tornando cada vez mais agressivo, e a forma como ela tratava Derek já não era mais uma questão de simples teimosia. Ela estava descarregando uma raiva que eu não conseguia entender. E o pior de tudo, minha namorada continuava a proteger esse comportamento, como se tudo fosse uma fase passageira. Eu não sabia até onde isso poderia chegar.
Naquela noite, depois do episódio do prato jogado em direção ao Derek, algo dentro de mim mudou. Eu sabia que precisava agir. Não podia mais esperar que a situação se resolvesse por si mesma. A noite estava silenciosa, mas havia um peso no ar, algo que pesava sobre meus ombros. Eu não podia ignorar mais. A segurança do meu filho estava em jogo. Quando minha namorada chegou do trabalho, fui direto ao ponto. Precisamos conversar. Eu não posso mais ignorar o que está acontecendo aqui. O comportamento da Francine está se tornando inaceitável. Ela está machucando o Derek, e você está justificando isso. Ela tentou se defender, como sempre, dizendo que era só uma fase, que era difícil para Francine lidar com a mudança. Mas a verdade é que eu já não acreditava mais nessas justificativas. Eu já estava começando a me perguntar se tudo o que ela dizia não passava de uma forma de tentar suavizar a realidade que estava diante de nós. Ela está passando por dificuldades, sim, mas isso não dá a ela o direito de agredir o meu filho. Ele tem apenas 9 anos. Você precisa tomar uma atitude. Ou a gente vai continuar com isso, ou vamos ter que tomar um caminho diferente. Não posso mais tolerar essa situação. Ela suspirou, sua expressão cheia de cansaço. Você não entende o que é ter uma filha adolescente. A Francine, ela está em um momento difícil. Eu preciso de empatia, precisamos de paciência. Mas aquilo não era mais sobre paciência. Era sobre respeito, sobre limites. E na minha opinião, minha filha estava ultrapassando os limites. A conversa não levou a nada, e o peso da decisão caiu sobre mim. Eu não poderia permitir que as coisas continuassem daquele jeito. Algo precisava mudar, e eu sabia que não seria fácil. Mas por Derek, eu faria o que fosse preciso. Naquela noite, depois de conversar com minha namorada, eu fiquei ali, no silêncio da casa, pensando em tudo o que estava acontecendo. Eu sabia que estava tomando decisões difíceis, mas no fundo, eu sabia que era o que precisava ser feito. O dia seguinte foi tenso. Eu sabia que não teria como resolver tudo da noite para o dia, mas a decisão estava tomada. Francine precisaria entender que seu comportamento não poderia mais ser tolerado. E se isso significasse, eventualmente, afastá-la, então seria o que teria que ser feito. O maior medo que eu tinha era o impacto de tudo isso sobre Derek. Ele era minha prioridade, e eu sabia que ele precisava entender que no final, a segurança e o bem-estar dele vinham em primeiro lugar. Eu sabia que as coisas estavam prestes a explodir. Tentei me convencer de que poderia encontrar uma solução sem causar um confronto direto, sem fazer com que tudo chegasse a um ponto sem volta. Mas na verdade eu sabia que isso era apenas uma ilusão. O que estava acontecendo em nossa casa não poderia mais ser ignorado. Eu já tinha tomado minha decisão. Eu tinha que escolher entre minha namorada e meu filho, e não era mais uma escolha difícil de fazer. Eu sabia o que precisava fazer, mas o que eu não sabia era como isso mudaria para sempre a minha vida, e a vida de todos ao meu redor. Na manhã seguinte ao nosso último desentendimento, tudo parecia ainda mais tenso. O clima estava pesado. O silêncio era absoluto. Derek, sempre tão alegre, estava cabisbaixo, sentado no sofá, os olhos fixos na tela da TV, mas claramente não prestando atenção no que estava passando. A criança que costumava correr pela casa, brincando, rindo, parecia estar se apagando. E não foi só ele. Eu também estava mudado. Algo em mim havia se quebrado. Não havia mais volta. Eu e minha namorada tentamos falar, mas as palavras pareciam inúteis. Cada frase que eu tentava dizer era como se estivesse se chocando contra uma parede. Ela me acusava de estar sendo ríspido, de não entender o sofrimento de Francine, de ser insensível ao que ela estava passando. Mas eu não podia mais fazer concessões. Eu sabia o que era certo, e a minha prioridade era Derek. Quando a Francine entrou na sala, uma tempestade de emoções surgiu. Eu sabia que aquele seria o momento decisivo. Ela parecia mais agitada do que nunca, seus olhos cheios de raiva e frustração. Ela olhou para mim como se estivesse esperando uma reação. Seu comportamento estava cada vez mais agressivo, e eu sabia que o que quer que acontecesse naquele momento mudaria o curso de tudo. Ela começou a falar de forma ríspida, como se quisesse me provocar, desafiar a minha autoridade. Eu tentei manter a calma, mas as palavras dela estavam me irritando. Você acha que sabe o que é viver nessa casa? Você não entende nada do que eu passo. Eu estou de TPM. Você sabe o que isso significa.
Cada palavra dela cortava como uma lâmina. Olhei para Derek. Ele estava ali, parado, com os olhos arregalados, completamente assustado com a situação. Era como se ele estivesse num palco, assistindo a algo que não deveria estar acontecendo. Eu vi o medo nos olhos dele. Não, eu não poderia permitir que isso continuasse. Eu não poderia permitir que minha criança, meu filho, fosse destruído emocionalmente por causa de uma adolescente que não sabia lidar com os próprios sentimentos. Levantei e olhei diretamente para Francine. Chega, eu não vou mais permitir que você trate Derek assim. Você está sendo agressiva, não só com ele, mas com todos aqui. E eu não vou mais aceitar isso. Ela me olhou com uma expressão de desdém, quase zombando de mim. E quem vai fazer alguma coisa sobre isso? Você, me mostre o que você pode fazer, porque no fim das contas, eu sou a filha da casa. Ela riu, mas seu sorriso não parecia de felicidade. Parecia mais uma tentativa de esconder o medo que ela estava sentindo por dentro. Eu sabia que ela estava em crise, mas isso não me dava permissão para fechar os olhos para os danos que estava causando. Eu respirei fundo e encarei minha namorada. Isso tem que parar. Não posso mais ficar calado. Eu vou proteger o Derek, mesmo que você não entenda. A decisão estava tomada, mas ao olhar para minha namorada, sabia que as palavras dela viriam como uma avalanche. Você não pode fazer isso. Ela é minha filha. Ela gritou, desesperada. Eu tentei manter a calma, mas a cada palavra dela, o peso da minha responsabilidade aumentava. Eu sei que você a ama, mas o que ela está fazendo não é aceitável. Ela não pode continuar fazendo isso, e não vou permitir que ela machuque o Derek. A tensão na sala estava insuportável. Eu e minha namorada nos olhávamos, mas nossas palavras não passavam mais de acusações. Eu sabia que isso ia levar a um ponto sem retorno. Ela não queria ver o que estava acontecendo. Ela queria me convencer de que Francine precisava de mais compreensão, mais paciência, mais tempo. Mas quanto tempo? Até que meu filho fosse irreparavelmente ferido. A conversa foi se arrastando até que o inevitável aconteceu. Francine explodiu. Ela gritou, xingou, e tudo o que estava contido nela, tudo o que estava se acumulando há tanto tempo, finalmente se soltou. Ela avançou em direção a Derek, seu irmão de criação, e o empurrou. Você não manda em mim, não tem direito de dizer nada. Você é apenas um garotinho. Naquele momento tudo em mim mudou. Era como se eu tivesse sido invadido por um instinto primal, algo que me dizia que eu precisava fazer algo para proteger o meu filho, não importa o custo. Eu a agarrei pela cintura, puxando-a para trás, afastando-a de Derek. Francine estava fora de controle. Francine, chega, eu disse com firmeza. Minha namorada estava em choque, sem saber o que fazer, sem saber como reagir. Mas naquele momento, eu sabia que nada mais importava além de Derek. Eu o puxei para perto de mim, abraçando-o com força, e a angústia em meu peito começou a se transformar em algo mais poderoso. Eu sabia que não podia mais permitir que essa situação continuasse. Algo precisava mudar, e a mudança era minha responsabilidade. Eu tinha que ser forte, eu tinha que ser o protetor que Derek precisava. Eu olhei para minha namorada, e a palavra que saíra da minha boca foi: estamos indo. Eu não sabia para onde, mas sabia que eu e Derek precisaríamos de um tempo para encontrar paz. Dei as mãos a Derek, e antes de sair, encarei Francine, que estava completamente em silêncio agora. Eu sabia que ao tomar essa decisão, estava rompendo com algo que eu pensava que poderia salvar. Mas em meu coração, eu sabia que a única coisa que eu podia fazer agora era proteger meu filho, mesmo que isso significasse perder tudo o que eu havia tentado construir. Eu sabia que a decisão que tomei não seria fácil. As palavras da minha namorada ecoavam na minha cabeça: você não entende o que está acontecendo. Ela é minha filha, e você está jogando tudo isso fora. Mas naquele momento, eu sabia que o que estava em jogo não era mais o relacionamento, nem a relação com Francine, nem o desejo de manter a casa unida. O que estava em jogo era o bem-estar de Derek, a segurança dele, o futuro dele. Quando deixei a casa, com Derek ao meu lado, não sabia exatamente onde íamos, mas uma coisa eu sabia com toda a certeza: não poderíamos mais continuar vivendo naquele ambiente. Eu podia sentir o medo dele, ainda me olhando de vez em quando, tentando entender o que estava acontecendo. Ele não falava muito, mas podia ver na sua expressão que ele estava assustado. As noites em que ele acordava com pesadelos, o medo visível de voltar para casa.
Aquilo estava me destruindo por dentro. Ele era apenas uma criança. Eu não podia permitir que ele continuasse vivendo no medo. Saímos da casa, sem olhar para trás. Eu não sabia onde ficaríamos, mas sabia que o mais importante naquele momento era garantir que Derek estivesse em segurança, fisicamente e emocionalmente. Eu não sabia como explicar para ele que a decisão que tomei não foi um simples abandono, mas um esforço para protegê-lo. Que a nossa memória não valia a pena quando a violência e o medo eram as únicas coisas que se destacavam. Fui até minha mãe, pedindo um lugar onde pudéssemos ficar, até que tudo se resolvesse. Ela me recebeu de braços abertos, mas eu sabia que esse refúgio temporário não resolveria o que estava acontecendo. Precisava agir mais rápido. A realidade era dura e clara. Eu havia abandonado a casa da minha namorada, mas agora estava em busca de um novo lar, um lar seguro para Derek. O tempo que passamos na casa da minha mãe foi um misto de alívio e dor. Alívio porque estava com Derek, e ele estava, de certa forma, protegido. Mas a dor de ver o quanto ele se afastava de mim, como ele se escondia nos próprios sentimentos, me fazia questionar cada passo que eu dava. Ele continuava tentando entender. Por que as coisas tinham que ser assim? Por que ele não podia simplesmente ter uma irmã como qualquer outra criança? Eu só poderia oferecer-lhe amor, apoio, mas não a certeza de que tudo daria certo de imediato. Era um processo, e isso me matava por dentro. Eu sabia que o que aconteceu na casa da minha namorada não poderia ser ignorado. Eu sabia que em algum momento, eu teria que voltar e confrontar as coisas de frente. Não era algo que eu queria, mas era o que precisava ser feito. Eu precisava garantir que Derek não voltasse àquele lugar sem que as coisas fossem resolvidas, sem que a violência e o medo não fossem mais uma realidade. Eu tentei focar no que era mais importante. Naquele tempo em que fiquei com Derek na casa da minha mãe, passei a me dedicar totalmente a ele. Ele estava mais relaxado, mais sorridente, mais como o menino que ele sempre foi. O tempo que passamos juntos foi bom, mas no fundo eu sabia que não poderia ser eterno. A insegurança da situação começava a pesar. O que faria quando ele perguntasse por Francine? O que diria quando ele quisesse saber quando as coisas voltariam ao normal? A resposta era difícil. Eu não sabia. Eu não sabia se o comportamento dela mudaria algum dia. E a minha prioridade era que Derek estivesse seguro. Ele não precisava viver com medo. Então, em uma tarde qualquer, eu recebi a mensagem. Era da minha ex-namorada. Ela queria conversar. Eu sabia que estava chegando o momento de tomar uma decisão. Eu ainda não sabia se eu estava preparado para ouvir, mas também sabia que de alguma forma, eu precisaria enfrentar o que havia acontecido. E foi assim que marquei o encontro. Quando me encontrei com ela, o clima era tenso, e as palavras dela me chegaram com um peso que eu não esperava. Ela pediu desculpas, mas as desculpas não eram suficientes para apagar o que aconteceu. Eu a olhei nos olhos e disse que, embora eu pudesse ouvir suas palavras, nada mudaria o que foi feito. Nada mudaria o medo que Derek sentiu, nada mudaria o trauma que ele ainda carregava, mas também não estava ali para vingança. Eu só queria que ela entendesse a gravidade de suas ações, de como a escolha de ignorar o comportamento de Francine e permitir que ele fosse normalizado tinha sido uma escolha errada, uma escolha que colocou em risco a segurança de uma criança. Eu precisava deixar claro para ela que a nossa relação, como casal, não existiria mais, mas que por mais difícil que fosse eu queria que ela fosse uma mãe melhor para Francine, para o bem dela e para o bem de todos. Eu sabia que ela ainda não tinha se dado conta de todo o mal que causou. Ela queria acreditar que era só uma fase, que Francine estava passando por um momento difícil. Mas o que eu vi ali, em sua expressão, foi o reflexo do que ela realmente acreditava. Ela queria uma solução rápida, um fim rápido para tudo aquilo. Mas não funcionaria assim. As palavras e desculpas não eram suficientes. O comportamento precisava mudar, e ela precisava perceber isso. Eu estava fazendo a coisa certa. Eu sabia que ao proteger Derek, ao fazer a escolha de colocá-lo em primeiro lugar, estava tomando uma decisão difícil, mas necessária. A minha jornada com Derek ainda estava longe de acabar. Precisávamos começar de novo, com bases mais firmes. O que aconteceria a seguir, eu não sabia, mas eu tinha um objetivo claro: dar a Derek a vida que ele merecia, longe do medo, da insegurança e das brigas. Ele merecia paz, e eu faria tudo o que fosse necessário para que ele tivesse isso. Eu nunca imaginei que algo tão simples como escolher o que é certo poderia ser tão difícil. Durante todo esse processo, passei por momentos de dúvida, medo e até frustração. Mas ao olhar para Derek agora, vendo como ele está mais confiante, mais feliz,
com um sorriso genuíno no rosto, pude finalmente perceber que todas as escolhas difíceis que fiz valeram a pena. A dor da separação, as noites em claro, os confrontos, tudo isso fez parte de algo maior, algo que agora tinha um propósito claro: proteger meu filho e dar a ele a liberdade de ser quem ele é. Aquele menino doce e gentil, que por tanto tempo se escondeu atrás de medo e insegurança, estava se tornando quem deveria ser. Ele estava voltando a ser ele mesmo, sem mais pesadelos, sem mais pavor de ir para a escola, sem mais medo de acordar à noite e não saber se a casa dele ainda era segura. Ele estava crescendo, sem as sombras de um passado doloroso, em um lar onde ele poderia, finalmente, ser livre. O novo apartamento que encontramos, embora simples, era tudo o que precisávamos. Derek escolheu o quarto verde, e nós passamos o fim de semana montando os móveis, decorando as paredes com seus desenhos de super-heróis e dinossauros. Ele até sugeriu que colocássemos mais estrelas brilhantes no teto para ficar igual aos planetas. Eu sorri, ele estava sonhando de novo. Ele estava, finalmente, sentindo-se seguro o suficiente para sonhar, para criar memórias novas. Enquanto decorávamos o quarto dele, eu refleti sobre o quanto as coisas tinham mudado. Não só para ele, mas para mim também. Eu aprendi muitas lições nessa jornada. Uma delas é que ser um bom pai não significa ser perfeito, mas sim ser alguém disposto a fazer o que for necessário para garantir o bem-estar do seu filho. Mesmo quando isso significa tomar decisões difíceis, mesmo quando isso significa se afastar de algo ou alguém que você ama, se isso for o melhor para ele. Outra lição importante que aprendi foi que, por mais que eu quisesse salvar a todos, o que realmente importa é salvar quem está ao meu alcance, quem está vulnerável e precisa de proteção. Eu não podia salvar Francine. Ela precisava de ajuda, sim, mas ela não era minha responsabilidade. A minha responsabilidade era Derek, e eu não podia mais ignorar o que estava acontecendo com ele. Se eu tivesse ficado na casa, se eu tivesse continuado a permitir que tudo acontecesse, teria perdido o que mais importava. E eu sabia que o amor por Derek era a única coisa que me daria forças para enfrentar o que viria a seguir. Quando Derek se deitou naquela noite, em sua cama nova, com o cobertor que ele escolheu com tanto carinho, e fechou os olhos para dormir sem medo, senti um alívio profundo. Eu olhei para ele e soube, sem dúvida, que tinha feito a escolha certa. As lágrimas que escorriam pelo meu rosto não eram mais de angústia, mas de gratidão. Eu tinha protegido meu filho, eu tinha feito tudo o que pude, e agora ele estava livre de todo o peso que a violência e o medo haviam colocado sobre seus ombros. A cada sorriso dele, a cada risada, a cada momento em que ele me procurava para me mostrar algo novo que ele havia aprendido, eu sabia que o maior presente que eu poderia dar a ele era a liberdade de ser feliz, de crescer em paz, de sentir que, independentemente do que aconteça, ele sempre teria um lar seguro ao meu lado. E claro, a jornada não acabou ali. A história de Derek e minha história, como pais, estava apenas começando. Embora as cicatrizes de tudo o que passamos ainda estivessem lá, era claro que estávamos em um novo começo. Um começo onde o medo e a insegurança não mais controlariam nossas vidas. Onde juntos, nós poderíamos continuar criando um futuro mais brilhante. Derek tinha aprendido, e eu também. A vida de um pai é feita de escolhas, mas acima de tudo, de amor. O amor que nos mantém firmes, que nos dá força para continuar, mesmo nas adversidades. Então, se você que está me ouvindo agora, também está passando por uma situação difícil, se você também sente que o peso das suas escolhas está quase insuportável, quero que saiba, sempre há uma maneira de fazer a coisa certa. A proteção dos nossos filhos é nossa responsabilidade, mesmo quando as escolhas são difíceis, mesmo quando as consequências parecem enormes. Você pode, sim, tomar o controle da situação e escolher o que é melhor para quem você ama. Nunca deixe de proteger o que é mais precioso para você. E se você está gostando dessa história, se ela te tocou de alguma forma, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu comentário sobre o que você achou, compartilhe sua opinião. Quero saber como você se sentiu ao ouvir essa história, se ela te fez pensar sobre as suas próprias escolhas, e sobre como você pode fazer a diferença na vida daqueles que você ama. E lembre-se, a vida não é feita de perfeição, mas de momentos em que conseguimos fazer o melhor possível. Nos vemos no próximo vídeo, e até lá, fique bem.